Boa noite, graça e paz. É uma alegria muito grande ver o reverendo Carlos Orlandi. Para mim, um dos melhores pregadores que eu já ouvi, verdade, e que abriu portas no meu ministério. Talvez o senhor nem saiba, mas há uns 10 anos atrás o senhor me fez uma ligação perguntando se eu poderia pregar em um congresso de UPA. Acho que o senhor tinha um compromisso nos Estados Unidos e eu fui, e a partir dali então eu comecei a pregar nos congressos de UPA do Brasil. Então eu te agradeço por aquela confiança, enfim, sou muito feliz em poder conhecê-lo e tê-lo aqui essa noite também, alegria. Amados, abra sua Bíblia por gentileza no livro de Hebreus. Na verdade nós leremos um texto que foi lido já em um dos momentos do nosso culto. Hebreus capítulo 12. Verso 1 e 2. Portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da nossa fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso de ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecados contra si mesmo, para que não vos fatigueis, desmaiando em vossa alma. Mas o início do verso 2, olhando firmemente para o consumador, para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz. Obrigado, Pai, por esse texto que nós lemos, por tudo quanto o Senhor já fez essa noite em nosso meio. Fala agora aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Esse texto pede para que nós olhemos para o autor da nossa fé, o consumador da nossa fé. A Páscoa é um momento especial para a Igreja de Jesus Cristo, porque é o momento em que nós voltamos os nossos olhos mais para Jesus. O nome de Jesus, a pessoa de Jesus, ela é mais falada, ela é mais comentada. Graças a Deus por isso, porque nós precisamos, de fato, há uma necessidade das igrejas, de forma geral, de voltarem os seus olhos mais para Jesus. Não que Jesus esteja longe das igrejas, não é isso, de algumas até sim, mas é que nós nos preocupamos às vezes com tantas coisas, nós nos preocupamos tanto com a autoestima do nosso público, dos membros da igreja, que é capaz, infelizmente, nós negociarmos alguns princípios para focarmos na pessoa, na sua pessoa, e não na pessoa de Jesus Cristo. E aí quando vem a Páscoa, então, e no culto das 7 palavras nós podemos ver muito isso, nós falamos sobre o caráter de Cristo, o que ele estava disposto a fazer, o que ele estava disposto a sofrer, enfim. Então a Páscoa é muito boa, dentre outros aspectos, por causa disso. A pessoa de Jesus Cristo, ela é valorizada, ela é rememorada. Em tempos em que nós precisamos fugir de tantas doutrinas erradas, de tanta fala errada a respeito de Jesus Cristo, tão comuns no nosso dia a dia, quando a gente escuta alguém lá falar que todos os caminhos levam a Deus, uma frase que todo mundo já ouviu um dia, e a gente escuta lá na boca das pessoas que estão ao nosso redor. O que importa é ter religião, né? O que importa é ter religião, porque se você tiver religião, você está bem, né? Eu lembro que quando eu casei, a pessoa disse assim: você tem religião, porque religião faz bem para o casamento. Essa ideia de que a religião faz bem, de que todos os caminhos levam a Deus, isso vai aos poucos contaminando a própria igreja de Jesus Cristo, que passa a acreditar que de fato o que importa é que cada um escolha a sua fé, quando isso é uma grande mentira, mesmo porque a palavra de Deus nos diz que só há um único caminho, não são todos os caminhos que levam a Deus, mas um único caminho, e é Jesus Cristo. O caminho é Jesus. Portanto, pensar a respeito da figura de Jesus é fundamental. Aquilo que você pensa sobre Jesus diz muito sobre a sua fé, sobre a saúde da sua fé. Veja que durante a história do cristianismo, a própria pessoa de Jesus sofreu muitos ataques a respeito do que ele era, do que ele não era. Há um concílio, o concílio de Nicéia, no ano 325,
depois de Cristo, onde se pensava, se estudava, ou se decidia, então, se Jesus ele era criado ou se ele é gerado. Jesus ele é criatura de Deus ou ele é o próprio Deus, ou seja, ele é gerado do Pai, tendo a mesma essência do Pai, ele é eterno ou ele teve um ponto de início? Aí decide-se então, ou chega-se à conclusão de que ele é eternamente gerado do Pai, ele possui a mesma essência do Pai, ele não é criatura de Deus, ele é o próprio Deus. Então, pensar sobre isso também pode parecer uma teologia muito profunda, mas ela é muito prática e a gente vai chegar lá. É importante que nós tenhamos essa consciência de que Jesus não é criatura, de que Jesus é Deus e tem o mesmo poder que o seu Pai. Outros concílios, nós podemos lembrar o concílio de Éfeso, quando fala-se a respeito da união hipotástica de Jesus, e de Jesus homem e Jesus Deus. Bom, se Jesus é Deus, ele é homem também. Jesus é 50% homem e 50% Deus. Verdade ou mentira? Mentira. Jesus é 100% Deus e ele é 100% homem. Eu lembro do meu concílio aqui, na minha fala, foi em 2016, 17, quando tive a oportunidade, não, 2007, aí 16 faz tempo já, 2007, o reverendo Levi não quis que eu passasse naquele dia, mas eu mesmo assim fui teimoso, não, brincadeira, mas eu lembro que me fizeram a pergunta: Jesus, ele continua sendo homem? Ele veio à terra em forma humana, e ele morreu, e agora ele está ao lado de Deus como Deus. Verdade ou mentira? Ele está como Deus, mas ele permanece como homem. A natureza humana de Jesus Cristo, ela ainda existe, ela permanece, e isso também é importante para nós. Sabia que Cristo, essa empatia do homem aqui, de Deus homem, e eu homem, ela ainda existe. Deus, ele ainda conhece as minhas dores, por tê-las vivido, muitas delas, e outras, enfim, a própria natureza dele cria essa empatia já de início. Bom, e aí, se ele é Deus e se ele é homem, ele pecou. Não, heresia. Mas isso também teve que ser discutido. E aí vem um outro concílio, o concílio de Calcedônia, quando se conversa a respeito, conclui-se lá, Jesus Cristo, ao ser verdadeiramente solidário ao homem, não significa, pois, sê-lo no pecado, mas na graça. Ele carrega sobre si os nossos pecados, mas ele não peca, e por isso o sacrifício dele tem valor, porque ele cumpre a lei, não falhando em nenhum dos seus pontos, ele é a própria lei. Bom, então conversar sobre isso, falar sobre a pessoa de Jesus Cristo é teologia, evidentemente, mas é uma teologia necessária. A teologia, ela é necessária. A teologia é aquilo que você pensa a respeito de Deus. Você pode até não gostar de teologia, mas você é um teólogo. Você elabora pensamentos a respeito de Deus, de Jesus Cristo, e aquilo que você elabora, as conclusões que você tirou ao longo da sua carreira, da sua vida, interferem hoje na sua fé. E essa é a proposta da palavra de hoje, que nós pensemos sobre esse Cristo, à luz do que disse ali Hebreus capítulo 12, que olhemos firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo, porque aquilo que pensamos a respeito dele interfere diretamente na nossa saúde espiritual. Bom, para isso a gente vai lá para o livro de João, capítulo 14, quando Cristo começa a se despedir dos seus discípulos, e ele fala coisas importantes, e que ele iria para Deus, ele iria para o Pai, e que iria preparar uma morada para os seus, até que num dado momento, Felipe, um dos seus discípulos, vai nos dizer assim, lá em João, Evangelho de João, capítulo 14, a partir do verso 6, respondeu-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai, senão por mim. Se vós me tivesses conhecido, conhecerias também a meu Pai, desde agora o conheceis e o tendes visto.
Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo estou convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai? Então a primeira verdade aqui, e você tem que estar gravado no seu coração, é que Jesus Cristo, Ele é Deus. Jesus é Deus. Jesus tem poder. Jesus tem todo o poder. E Jesus não é um Deus. Jesus não é mais um Deus. Jesus é com o Pai, com o Espírito Santo, nessa Trindade Santa, o único Deus capaz então de te conhecer, de te criar, de te gerar, enfim, você é a criatura, mas Ele é o único Deus. Ele, em seu ser, é quem te criou e é Ele quem te sustenta. João capítulo 1, verso 1 vai dizer: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Bom, veja que entender a Cristo como o único Deus era um anseio do próprio Deus, que o ser humano o visse como suficiente e o único que tinha essa essência. Quando Josué vai se despedir do povo no final, lá no capítulo 24, do livro de Josué, ele chega para o povo então e começa a dizer: olha, vocês se decidam então, vocês vão seguir a quem? Vocês vão seguir aos deuses, aos balins, vocês vão seguir a outras entidades, enfim, porque eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês precisam se decidir. O próprio Jesus Cristo, no Sermão do Monte, vai nos dizer no capítulo 6 de Mateus, que não é possível servir a dois senhores: ou você serve a Deus, ou você serve a Mamon, ou você serve às riquezas, ou você serve a Ele. Então viver buscando em qualquer outra coisa, em qualquer outra entidade, a salvação para a sua alma, talvez isso não seja o seu caso, mas para os seus problemas, isso é pecado, isso é errado. Portanto, o seu foco, a sua busca tem que ser sempre por esse Jesus Cristo, que é o único Deus, que é o único capaz de salvar e salvá-los dos seus problemas. Bom, essa essência divina, é interessante que esses dias eu estava com o Danielzinho, até agora na oração, a Amanda orou pelo Daniel, desse menino de oração, né? O Danielzinho é um menino de oração, ele ora, e ele ora longo, ele ora 10 minutos, e ele ora coisas incríveis. E esses dias ele orou assim: Deus, e o mérito aqui das professoras da escola bíblica dominical do meu filho, ele orou assim: Deus, obrigado porque você com Jesus e com o Espírito Santo são a mesma pessoa. E eu escutando ali, eu falei: demais, esse é bom. E ele foi indo, e ele foi orando teologicamente assim, e no final ele disse assim: Deus, tudo isso que eu falei, o nome é oração. Amém. Mas você veja como desde pequeno, né, desde criança, tem que ter esse coração, mas a importância de nós inculcarmos nesse coração e nessa mente, de que servimos ao único Deus, e que é ciumento. Esse Deus que nós servimos, Ele é ciumento, Ele quer ser o único a quem você busque, a quem você adore. Ele deseja ser reconhecido como tal. Bom, eu não sei quais são as suas dificuldades, os seus problemas, mas quero crer e desejo do fundo do meu coração que você esteja buscando a solução deles em Deus, não no seu esposo, não na sua esposa. Veja, a sua esposa não é a solução para os seus problemas. Casar não é a solução para os seus problemas. Hoje os jovens resolveram descansar aqui, vejo poucos jovens na igreja. O nosso grupo de jovens é bacana, é grande, é avivar. Hoje almoçaram ali, né, juntos, foi muito, muito legal. Bem que tinha alguns ali que não eram mais jovens, mas insistiam em permanecer naquele ambiente. E aí, né, Rogério? Brincadeira. Mas nós temos aqui um grupo de jovens, nem sei, me perdi já onde eu estava aqui. Mas o fato é que nós precisamos, então, eu estou falando não sei quais são os seus problemas, do casamento. Tem muitos jovens, então, que acham que casar é a solução, né? Vou casar e agora sim, as minhas tentações vão embora. Meu querido, piora.
não é? Depois que você casa, vem outras. Então, a solução não está no seu futuro cônjuge, não está nessa pessoa com quem você está hoje, porque aí também você imagina, se o meu marido mudar, aí sim tudo fica certo. Ele nunca vai mudar a estatura que você deseja, ele vai continuar tendo os seus problemas. Se a minha esposa mudasse, a gente vai, veja como é sutil, como o diabo é sutil, ele vai colocando na nossa mente que a nossa felicidade depende do comportamento das pessoas que estão ao nosso redor, e a gente vai buscando nelas, então, a razão. Agora, você acha que vai chegar um dia que você vai olhar para o lado e vai dizer, agora todo mundo se comporta como eu gostaria, agora está bom, eu sou feliz? Não vai chegar esse momento nunca. Primeiro porque as pessoas não vão se comportar como você gostaria sempre, e segundo que mesmo assim elas o fizessem, você não vai se comportar como sempre sonhou, né? Tem uma frase que diz, por que é que nós nos achamos superiores só porque pecamos diferente dos demais, né? Que a gente também tem os nossos defeitos. Bom, olhe como Cristo está nos dizendo aqui que Ele é o único Deus, ou seja, Ele é toda a fonte, tudo que nós precisamos vem de Cristo, a nossa alegria, a nossa felicidade vem de Cristo. Tem um livro bem bacana de Jonathan Edwards, e ele fala sobre, na verdade quem fala de Jonathan Edwards é o John Piper, e o livro é Alegria Soberana, algo do gênero, e ele fala sobre a necessidade de nós vivermos satisfeitos em Deus, e como isso é difícil, como é você de fato estar 100% satisfeito na pessoa de Jesus Cristo. É essa a nossa busca. O dia que nós conseguirmos isso, tudo que acontece ao nosso redor não nos abala. Pode até nos abalar, mas muito pouco, porque eu estou tão firme na rocha, estou tão firmado na rocha, que eu tenho então a minha satisfação em Jesus Cristo. Eu posso morrer solteiro, posso morrer solteira, mas eu estou tão satisfeito em Jesus Cristo, que isso não vai interferir na minha saúde mental, espiritual, na minha satisfação de vida. Eu fiquei viúvo, fiquei viúva, será que agora eu preciso buscar um marido, porque senão eu não vou ser feliz? Pode até acontecer, mas não projete sobre o seu marido ou um futuro filho a sua esperança de felicidade, ou um futuro emprego, quero ganhar mais. Se você acha que o dia que você começar a ganhar mais, você vai ser feliz, lê do engano. Pergunte para as pessoas que ganham muito bem, aqui a tia Marilda, por exemplo, ganha, brincadeira, né, tia Marilda? Mas não é o dinheiro, né, Marilda? Não é o dinheiro, é o próprio Cristo. Cristo é capaz de nos satisfazer, esse é o seu desafio. Portanto, entendê-lo como Deus, como única fonte, como único Deus, Ele não é mais uma opção, Ele é a única opção, é fundamental para que a gente continue, ou para que nós vivamos satisfeitos. Marcos capítulo 4, Evangelho de Marcos capítulo 4, Marcos 4, 35 a 41, diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus, passemos para outra margem, e eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava, no barco, e outros barcos o seguiram. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro, sossegado. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te, emudece. O vento se aquietou e fez grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de grande temor, diziam uns aos outros: quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Sensacional, né? Sensacional. Os discípulos então, abismados com o poder de Jesus Cristo. Quem é esse? E eles conheciam a Jesus Cristo. A capacidade de Cristo de nos surpreender o tempo todo é sensacional. Porque nós nunca atingiremos a plenitude do conhecimento de Deus. Por isso que a eternidade já começou. Porque a cada dia a gente aprende um pouco mais de Cristo. E Cristo é eterno em seu ser. Deus é eterno em seu ser. Ou seja, quando eu for para o céu, eu vou continuar conhecendo a Cristo, e eu nunca o conhecerei na plenitude do seu ser. Não sei se você já viveu a sensação de conhecer um pouco mais de Cristo, isso te traz regozijo, um gozo na alma. Poxa, Deus, obrigado
por ter experimentado isso do Senhor, por ter conhecido mais disso. É isso que nós viveremos eternamente na presença de Deus, eternamente conhecendo o ser de Deus. Bom, esse poder de Cristo, então, como o único Deus, Ele nos sustenta, Ele nos guarda, Ele tem poder sobre as trevas, Ele tem poder sobre o mar. Esse é o Deus que nós servimos, em nome de Jesus. Esse é o Deus que você serve. Agora, em segundo lugar, João capítulo 7. João capítulo 7, vamos lá. João capítulo 7, Jesus estava à festa dos tabernáculos, e acontece então que ele fala a respeito da fonte da água viva, né? Jesus, a fonte da água viva, a partir do verso 37, diz assim, ó: no último dia, o grande dia da festa, levantou-se Jesus e exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então os que dentre o povo tinham ouvido essas palavras diziam: esse é verdadeiramente o profeta. Outros diziam: ele é o Cristo. Outros, porém, perguntavam: porventura o Cristo virá da Galiléia? Não diz a Escritura que o Cristo vem da descendência de Davi e da aldeia de Belém, de onde era Davi? Assim houve uma dissensão entre o povo por causa dele. Alguns dentre eles queriam prendê-lo, mas ninguém lhe pôs a mão. Verso 45, voltaram, pois, os guardas à presença dos principais sacerdotes e fariseus, e esse lhe perguntava: por que não o trouxestes? Responderam eles: jamais alguém falou como este homem. É sensacional. Jamais alguém falou como Cristo. Bom, se Cristo é Deus, é o único Deus, tem todo o poder, tem poder sobre a tempestade, e Ele não está dormindo, Ele não está dormindo. Senhor, não te importa que pereçamos? Senhor, não vê que essa tempestade nos assalta? O tempo todo Ele estava no controle, Ele tem poder. Agora o texto que nós lemos fala de um momento em que aqueles que estavam ao redor de Cristo olham para a situação e digam: não é possível, ninguém até hoje falou como esse homem. A sabedoria de Jesus Cristo emanava do seu próprio ser, emana do seu próprio ser. Ele é mais sábio do que o próprio Salomão, quando ele mesmo diz: eu sou maior do que Salomão. Então a sabedoria de Cristo precisa ser entendida por nós como uma das características do seu ser, à medida em que Ele nos aconselha, Ele nos orienta, e Ele tem as palavras de vida eterna. As palavras de vida eterna não nos servem somente para ir para o céu, as palavras de vida eterna nos servem para resolver os nossos problemas de morte. A morte que bate ao nosso coração o tempo todo, querendo matar os nossos sonhos, querendo matar os nossos planos, querendo matar a nossa alegria. As palavras de vida eterna que vêm do próprio Deus, vêm de um homem que os outros olhavam e diziam: quem é esse homem? Quem é esse homem? E nunca vimos alguém falar como ele. Bom, o texto continua lá em Mateus. O que eu falei agora de Salomão é interessante, porque Mateus capítulo 12 vai nos dizer, né, os discípulos dizem: dá um sinal. Ele fala: não, mas não tem sinal, o sinal que eu vou lhe dar é o sinal de Jonas, eu vou ressuscitar ao terceiro dia. Ou de Salomão, quando eu lhe digo: eu sou maior do que aquele que a rainha de Sabá disse ser o maior. Eu sou maior do que ele, eu sou maior do que Salomão. De mim vêm as palavras. Eu sei falar, eu sei aconselhar, eu sei o que precisa ser dito, como ninguém pode saber. Bom, Mateus capítulo 22, verso 22 adiante, é um trecho em que os fariseus começam a questionar quem era Jesus. Falavam então a Jesus: você é filho de quem? Ela diz: eu sou filho, ele diz que ela é filho de Deus, mas os discípulos dizem: você é filho de Davi? Como você pode ser filho de Davi?
E aí ele fala, não, como é que vocês podem dizer que eu sou filho de Davi, se o próprio Davi me chamava de Senhor? Não é? Então, quando a gente lê as parábolas de Jesus Cristo, os diálogos, na verdade, muito mais os diálogos que Jesus tinha com os fariseus, com os homens da lei, o tempo todo Jesus pegava-os no contrapé. Jesus era capaz de dar uma palavra que surpreendia e deixava-os mudos. Esse é o momento. Os fariseus chamam ele de bastardo, você não tem pai. E aí Jesus, quando fala então, né, como vocês podem dizer que eu sou filho de Davi, se Davi me chama de Senhor? Ou seja, eu sou Deus, eu sou acima de Davi. E é interessante que nesses diálogos que nós temos com Deus, assim como os fariseus o tinham, etc., como os próprios discípulos o tinham, é muito comum que nós queiramos ensinar Deus a fazer as coisas, que nós queiramos pegar Deus no contrapé, que nós queiramos dizer a Deus quais são as nossas reais necessidades. Deus, eu preciso muito disso, porque se o Senhor me der isso, a minha vida vai melhorar. A gente tenta convencer a Deus nas nossas orações, quando na verdade Deus sabe de todas as coisas, Deus tem as palavras corretas, Deus sabe que nós precisamos, os nossos sonhos, os nossos desejos peneirados por Deus, ajeitados por Deus, aí sim fazem-nos bem, aí sim faz sentido. Quanta frustração nós ainda não engolimos, porque a gente acha que Deus precisa nos dar aquilo. Quanta gente enxugando gelo e patinando, não sai do lugar, porque luta por sonhos que não vêm do coração de Deus. Portanto, se essa é uma verdade, se Jesus Cristo tem as palavras de vida eterna, se Jesus Cristo tem toda a sabedoria, se Ele tem a nossa vida escrita na palma da mão dEle, se é dEle que vem as palavras de vida eterna, se ninguém fala como Ele, ninguém conhece a história como Ele, o próprio Deus, por que é que nós teimamos com Ele? Por que é que nós insistimos em coisas que nitidamente já passaram? E tentamos convencê-lo de que aquilo é o que deve ser feito. Bom, entregue os seus sonhos a Deus, entregue os seus planos a Deus e creia que sim, Ele tem toda a sabedoria, Ele tem todo o poder, Ele sabe o que é melhor para você. Lucas 21, 14 a 15 diz assim: assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupardes com o que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, a que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos vos se opuserem. Esse texto é interessante porque Cristo está nos dizendo que quando necessário, tudo aquilo que nós precisarmos falar, Ele mesmo colocará nos nossos lábios, colocará na nossa boca. Essa aqui é uma palavra de consolo, de orientação, porque até quando precisamos aconselhar as pessoas que estão ao nosso redor, e o fazemos em nome de Jesus Cristo, Ele promete que nos dará as palavras necessárias para que assim o façamos. Bom, Ele também é amor. Lucas 24, 44. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o suor se tornou como gotas de sangue, caindo sobre a terra. Mateus 26, 67. Então uns cuspiram no rosto e lhe davam murros, e outros o esbofeteavam, dizendo: profetiza-nos, ó Cristo, quem é que te bateu? Bom, e outros textos tantos que mostram o sofrimento de Jesus Cristo e a capacidade que Ele teve de suportar isso quieto, por amor, de mesmo sozinho à cruz, quando os discípulos o abandonam e ficou ali então só Maria e João, Ele mesmo assim não desiste, Ele faz e vai até o fim, por amor. Em João capítulo 8, nós vemos então Jesus discutindo com os judeus, e no meio de uma discussão acalorada, Jesus diz, vós fazeis as obras do vosso Pai. Jesus Cristo fala que eles estavam fazendo a obra do diabo, e os judeus então, como lá agora sim, o texto que eu me referi era João 8, e os judeus então chamavam Jesus de bastardo, e Jesus aguentava tudo em silêncio ou em amor, à medida em que respondia com sabedoria e respondia abraçando aqueles que estavam a ouvi-lo. Jesus foi chamado de beberrão, foi chamado de príncipe dos demônios, foi chamado de endemoniado e louco, e a tudo isso suportou.
quando ele em João vai dizer então que ia para o Pai, ou que logo iria, né, os discípulos, ou para onde eu vou ninguém poderá ir, os fariseus diziam, não é possível, ele vai se suicidar. Para onde ele vai, ninguém pode ir. Não poderiam mesmo, porque não eram salvos. Bom, ele sofre injustamente, e ele não revidava. Quando Judas vem para beijá-lo, ele diz a Judas, aqui vem a mim, amigo. A palavra amor aqui faz parte da raiz da palavra amigo, aqui vem a mim. Então ele olha para aqueles que estavam a cuspi-lo, a negá-lo, e ele então os abraça em amor. Jesus é amor, e esse amor que não revida nos desafia, porque se eu creio em um Cristo que é amor, eu passo a lidar e devo lidar com as pessoas que estão ao meu redor, e que também me tratam injustamente em amor. Se eu vejo um Cristo que estava disposto a engolir muita coisa, porque tinha um propósito maior, eu me vejo desafiado a assim fazê-lo. Porque é que temos que devolver na mesma moeda, porque é que temos que revidar a todo instante que somos humilhados, porque nós somos humilhados, mentem a nosso respeito, falam coisas ruins e a gente fica sabendo, e aí sobe o sangue, e nós queremos revidar, nós queremos fazer justiça. Por que é que essa cólera toma conta do nosso coração e nos leva para longe daquilo que Cristo nos ensinou? Se amamos os nossos amigos, que bem isso tem, se nós amamos quem nos ama? O mérito e a virtude está em amar os nossos inimigos, aqueles que nos odeiam. Isso é surreal. Você olhar para o inimigo, olhar para quem te odeia e dizer eu te amo, isso não quer dizer que você vai então abraçar essa pessoa e manter a relação nas mesmas condições. Se houve uma traição, se seja o que for, né? Enfim, as condições da relação não são mais a mesma, mas eu não vou revidar na mesma moeda, eu não vou querer humilhar a pessoa. Mantém-se o respeito, um amor capaz de respeitar e manter uma relação cordial, entendendo que eu também sou falho e pecador, e devo me portar como alguém que entende que recebeu a graça divina e que é também merecedor não, mas que precisa dessa graça para se manter em pé, para se manter vivo. Bom, por fim, para que nós vivamos um cristianismo sadio, nós precisamos de fato pensar nesse Cristo, em tantas outras virtudes e características e traços do seu caráter, tantos outros atributos comunicáveis e incomunicáveis desse Cristo que nos acolhe e que nos ama. Olhando para Cristo, nós vivemos melhor. Nós erramos por não conhecer as Escrituras. Se quer viver mais feliz, quer ter uma vida mais plena, quanto mais conhecedor da pessoa de Jesus Cristo você for, melhor. Vamos sair daqui hoje, amado. Vamos sair daqui hoje querendo uma vida melhor, então vamos sair daqui hoje abraçado a Jesus Cristo, dizendo a Ele, Senhor, o que é que eu preciso conhecer de Ti, para que eu viva melhor? Porque o Senhor viveu bem, o Senhor sabe o que é viver, o Senhor viveu plenamente. Então quando eu não vivo bem, é porque eu me afasto de Ti, eu não aprendo de Ti. Então eu quero colar no Senhor, quero viver o que o Senhor viveu, viver à luz do que o Senhor quer que eu viva, para que eu viva bem. E viver bem não é viver longe das tempestades da vida, não é isso. Viver bem não é longe de problema. Viver bem é viver com o coração satisfeito nele, sabendo que tudo que nós enfrentaremos é possível viver com a alma leve nele. Esses dias, conversando com um colega meu, Pedro, pastor da primeira igreja de Maringá, pastor de jovens da primeira igreja de Maringá, presbiteriana, e ele então, a gente troca muita mensagem, ele vai fazer uma visita, vai fazer o que, ele manda lá. Aí ele disse assim, vou fazer uma visita a um enfermo, mas eu não sei o que dizer. Eu queria poder chegar lá e orar, e pedir a cura dele, e vê-lo curado, mas eu não tenho fé para isso. E a gente conversando, e aí eu falei para ele, Pedro, se Deus vai curá-lo, se Deus não vai curá-lo, não é com você, não é com você, deixa com Deus isso. Agora esteja lá de tal maneira que aquele doente, essa pessoa que você vai visitar, ache que Cristo também está. Esteja nesse quarto de tal maneira que esse enfermo ache que Deus está ali também. E isso é levar a Cristo. Quando nós conhecemos a Jesus Cristo, nós ficamos mais parecidos com Ele.
se esse conhecimento, ele for abraçado por ti de tal maneira que você coloque em prática as suas virtudes. Mas essa é a intenção de todo cristão, ser pequeno Cristo, ser parecido com Ele. E aí onde eu vou, Cristo vai. E aí a gente vive bem. Eu quero chegar no meu emprego amanhã e que as pessoas lá, onde forem recebidas comigo, elas enxerguem Cristo naquilo que eu for ensinar, naquilo que eu for falar. Eu não quero que elas enxerguem o diabo. Eu não quero que elas enxerguem o Ricardo simplesmente, porque o Ricardo falha demais. Eu vou continuar falhando, mas quanto mais Cristo tiver na minha fala, menos falha haverá. E é assim que você deve viver, buscando esse Cristo nas suas virtudes, esse Cristo que é amor, esse Cristo que não revidava à medida em que nós queremos revidar, esse Cristo que é Deus, que é o único Deus e que tem todo o poder. Portanto, você vai sair daqui também essa noite, amado, quero crer eu, sabendo que se os problemas, aqueles problemas que você continua orando, que você tem orado, eles podem ser resolvidos por Deus, e que você vai agora olhar para Deus. Então está precisando de emprego, não sei que estratégia você bolou, mas antes de qualquer estratégia, dobra o teu joelho, fala, é o Senhor, Deus, é o Senhor que vai usar as pessoas. Talvez você tenha entrado em contato com ou que está demorando para responder, poxa, não está dando certo. Senhor, toca o coração das pessoas. Senhor, que o currículo que eu deixei, faz alguém ler, mas é o Senhor que vai fazer. Porque quando vier a vitória, você vai poder dizer, foi o Senhor, não foi fulano, beltrano, ciclano, foi Deus. Não é? E é esse Cristo, a sua fé, a saúde da sua fé, ela é estritamente relacionada àquilo que você sabe e sabe corretamente de Jesus Cristo. Então aproximemo-nos de Jesus. A Páscoa é isso, é o Cristo ressurreto sendo lembrado. A Páscoa é o corpo, é o pão em memória de Deus, nós trazendo à memória esse Cristo que nos salvou e que quer que nós vivamos como Ele viveu. Marido parecido com Jesus Cristo é um marido que a esposa gosta. Esposa parecido com Jesus Cristo é uma esposa que o marido gosta. O filho, a sogra eu acho que não, mas todo o resto é do jeito que a gente precisa viver, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai querido, obrigado, porque o Senhor nos ensina, na verdade o Senhor nos pede que sejamos pequenos Cristos. São tantas virtudes, tantos exemplos deixados pelo Senhor de como devemos viver. O Senhor é paciente, o Senhor sabia muito bem como se comportar diante das adversidades, o Senhor tinha a palavra certa, no momento certo. Nós queremos ser essa pessoa, que olhem para nós e digam, quem é este que fala dessa maneira? Porque olharão para nós e verão a Cristo, verão a Jesus, que onde formos e tiverem enfermos e pessoas com dificuldade, que ali o Senhor esteja, porque nós levaremos o Senhor por meio das palavras, por meio da nossa intimidade, Pai. Dá-nos poder, Pai, que vem do céu, que de fato vivamos a plenitude do Evangelho que o Senhor tem proposto para nós, por favor, porque assim nós viveremos melhor, temos certeza disso, em nome de Jesus, amém.